amores, tudo bem? Bom, hoje a gente vai conferir um tutorial de maquiagem super glitterinado. É aquela maquiagem que você olha e pensa que nunca vai conseguir reproduzir na vida, mas quando assiste o passo a passo vê que não tem mistério nenhum. Bom, hoje eu preparei um tutorial de maquiagem para a gente poder utilizar com o batom bailarina da Dylos. É uma maquiagem bem glitterinada, bem bonita, que eu achei que super combinou. Mas se você não gosta de glitter, é só pular essa parte, deixar sem, que com certeza vai ficar um esfumado muito bonito. É um desenho diferente de maquiagem, ele é bem puxado. Eu fiz um delineado bem marcado, porém sem ser com delineado. É uma técnica que eu fiz com lápis, que esfuma, sombra preta, enfim, super fácil de fazer, não tem mistério. E com certeza se você sentar na casa de vocês, pegar o que vocês têm em casa e tentar reproduzir, vai ficar um resultado bacana. A maioria dos produtos que eu utilizei no vídeo vocês encontram lá na loja Lola Makeup. Eu vou deixar o link aqui abaixo, cupom de desconto e a lista dos produtos utilizados, para vocês que têm interesse, darem uma olhadinha, ver quanto custa, enfim. Então é isso, vamos conferir o passo a passo e ver como que eu fiz essa maquiagem toda glitterinada pra vocês. Bom, então vamos começar. Eu já apliquei um corretivo claro em toda a minha pálpebra pra adiantar o processo. Mas pode ser qualquer fixador de sombras que vocês tenham, pode ser até mesmo o corretivo que vocês passaram na olheira de vocês, porque ele vai ajudar a fixar e a pigmentar um pouquinho mais a nossa sombra. Pra fazer esse canto externo bem puxadinho e bem retinho, eu vou utilizar Micropore, tá? Que é uma fitinha que vocês encontram em qualquer farmácia, perfumaria. Ela é pra curativo mesmo e a minha é hipoalergênica. E eu vou colocar aqui, onde termina os meus cílinhos de baixo, sentido a sobrancelha, só que eu vou deixar um pouquinho antes da sobrancelha terminar. Eu vou fazer um movimento um pouquinho mais caído pra ficar mais reto e dar a impressão que o nosso olhar é maior. Pra começar esse nosso bico e a base da nossa sombra preta, eu vou vir num lápis preto. Esse meu aqui é da Toque de Natureza, ele é bem macio, tá? E ele é muito gostosinho de passar, então você vai conseguir aplicar e esfumar ele. E eu vou fazer como se fosse um delineado em toda essa minha região aqui, ó. Eu vou começar bem lá no final e vou trazendo pra minha pálpebra, como se fosse um delineado mesmo. Você não precisa se preocupar em ficar certinho, porque a gente vai esfumar depois com sombra preta e tudo mais. E trago até a metade, um pouquinho mais da metade do meu olho aqui, ó. E o bacana do Micropore é que ele já vai dar esse efeito mais puxadinho e você não se preocupa se passar, se borrar. Então eu gosto bastante da praticidade que o Micropore dá pra gente. Agora eu vou vir num pincelzinho bem pequenininho, fininho e ao mesmo tempo ele é bem firminho, pra gente conseguir dar uma leve esfumada nesse nosso preto, antes da gente vir com a nossa sombra preta por cima. Agora eu vou vir numa paletinha de sombras da Wet n Wild, que ela é um trio. Vem uma sombra prata, uma sombra preta e uma sombra iluminadora. E vai ser praticamente as sombras base dessa nossa maquiagem. Eu vou começar por esse preto, que ele é um preto bem pretinho, só que o bacana é que ele tem uns pigmentos, uns brilhinhos prata. Eu achei muito bonitinho esse preto. E a princípio eu vou só depositando em cima dessa nossa basezinha de lápis preto, pra ficar bem pretinho e pra selar, pra não escorrer, pra durar mais. E conforme eu vou aplicando, eu já vou dando uma leve esfumada com o pincel, ó. Assim. Agora eu vou pegar essa sombra também dessa paletinha aqui, a mais clarinha, que ela é um begezinho com uns brilhinhos assim, bem bonitinha essa sombra. Com um pincel de pálpebra mesmo, de aplicar sombra, vou pegar bastante quantidade e vou preencher toda a minha pálpebra com essa cor, desde o cantinho interno até aqui por cima do preto. Eu não vou cobrir todo esse preto, mas eu vou fazer as bordinhas dele pra começar a dar um arzinho mais de esfumado. E vem até aqui, ó. Preenche toda a nossa pálpebra com ele. Pego um pouquinho do pincel, já preencho lá a nossa sobrancelha, pra depois, quando a gente for esfumar o preto, esfumar o marrom, a gente já conseguir esfumar e deixar tudo bem bonitinho, num degradê bem bacana. Ó, aplico bastante, já vou meio que esfumando com essa sombra preta, ó, as bordas dela. Agora eu vou voltar no preto, vou pegar um pouquinho nesse mesmo pincel que a gente aplicou ali pra fazer a selagem do preto com o lápis, e vou fazer um leve côncavo. Eu vou continuar aqui como se eu estivesse pegando de lá
e vou subir até mais ou menos 1/3 do meu côncavo, ó. Até aqui mais ou menos. Assim. E com um pincel fofinho de esfumar, eu vou começar a esfumar esse preto aqui no meu côncavo, pra não ficar nada marcado, pra eu já conseguir um degradê bonito, pra daí a gente partir pro marrom, que vai ser o arremate final desse nosso côncavo. Assim já tá até um efeito bem esfumadinho, mas agora eu vou vir na minha paleta de sombras da Toque de Natureza, que eu usei no tutorial anterior, que é essa daqui, a marrom glacê, e vou vir num tom de marrom lindo, que tem um fundo cobre, uns brilhinhos meio dourados, meio cobres assim, nesse mesmo pincel fofinho, e vou esfumar o meu côncavo com ele. Desde aqui do finalzinho, ó, e faço aquele mesmo biquinho com preto até aqui a entrada. Isso vai fazer suavizar esse preto, dar um efeito bem esfumado aqui nas nossas bordas, vai deixar esse nosso olho muito mais bem acabadinho, digamos assim. Agora eu vou pegar o meu fixador de sombras, eu vou utilizar esse aqui, que é uma pastinha bem transparente. Vou pegar no meu dedo e vou depositar em cima dessa região onde está a sombra clarinha, onde está o begezinho. Mas cuidado para não tirar a sombra de baixo, tá? E eu paro aqui mais ou menos, onde termina essa sombra clarinha. E agora eu vou vir no glitter, que eu já usei no tutorial anterior, mas eu fiz só um efeitinho com ele no canto interno. E agora a gente vai usar ele na pálpebra toda, que é esse aqui da Alicia Salazar. Ele é o Estrela. E ele é um verde. Na verdade, ele é um branquinho com pigmentos verdeados, ó. Olha isso aqui, gente. Que coisa mais linda esse pigmento. Eu tô apaixonada nele. E com o dedo mesmo eu vou vir e vou depositar por toda a região onde a gente aplicou a nossa sombra iluminadora e o nosso primer. Olha esse pigmento, gente. Olha esse glitter. É tão fininho que parece até um pigmento. É lindo. Agora eu vou tirar o micropor. E o nosso cantinho tá bicudinho do jeito que eu queria. E agora eu vou fazer um delineado bem rente à raiz dos meus cílios com o delineador líquido da Eudora, que é maravilhoso, esse delineador bem pretinho. E vou só caribandinho aqui, essa região, pra fazer um delineado bem fininho. Não vou me dedicar muito a ele, é só pra gente poder colar o cílio postiço. E agora eu vou aplicar os cílios postiços. Eu vou usar esse aqui da Class Vogue. E ele é assim, ó. Ele é bem encorpado, mas ao mesmo tempo, na hora que você aplica, ele fica com os pelinhos nas pontas bem fininhos. E eu adorei esse efeito, achei que super combinou com a maquiagem. Eu vou aplicar o cílio postiço, retocar esse corretivo aqui que acabou saindo quando eu tirei o micropor. E já volto pra gente terminar a parte de baixo dos nossos olhos e ir pra pele. Pronto, já apliquei os meus cílios postiços. Enquanto a cola seca, a gente vai pra parte de baixo dos nossos olhos. Eu vou utilizar o mesmo lápis que a gente usou de base em cima pro nosso delineadão, pra nossa sombra preta. Vou aplicar em toda a minha linha d'água e borrar um pouquinho por fora. Assim não precisa se preocupar em ficar certinho, porque agora a gente vai esfumar com um pincelzinho lápis pra deixar esse preto mais suave. E agora, pra selar esse lápis preto aqui na linha d'água pra não escorrer, eu vou utilizar uma sombrinha preta por cima, a mesma que a gente usou aqui daquela paletinha da Wet n Wild, com o mesmo pincelzinho, e vou aplicar bem em cima dessa sombra, pra gente conseguir selar isso tudo. E já vou esfumandinho. Agora, pra esfumar esse preto, pra não ficar tão marcado, eu vou vir na paletinha da Toque de Natureza, naquele mesmo marrom que a gente esfumou o côncavo e naquele mesmo pincelzinho que a gente esfumou o lápis preto abaixo dos cílios. E vou aplicar aqui pra esfumar essa sombra preta. E aqui no meu cantinho lacrimal, pra dar uma iluminada, eu vou vir nesse tomzinho aqui de bege da paletinha da Wet n Wild, com o próprio pincel de esponjinha que vem nela, e vou aplicar aqui no nosso cantinho interno. Assim. E pra finalizar os olhos, muita máscara de cílios, eu vou utilizar a minha preferida, que é a Maximize Your Lashes da Eudora. Tá toda suja de maquiagem, coitada. Em cima pra unir os postiços aos naturais e embaixo pra deixar bem harmônico com a parte de cima. Então vamos lá.
Bom, agora a gente vai finalizar a pele. Eu já apliquei o batom, porque eu queria testar, ver se ia ficar bacana com essa maquiagem. O batom que eu usei foi o Bailarina da Dylos e eu tô apaixonada nesse batom. Achei que casou super com essa maquiagem, deu um contraste no olho que, apesar de estar neutro, tem um glitterzinho. A boca deu, assim, uma levantada, fez a maquiagem ficar super vibrante. Mas você pode adaptar também. Se você não curte, assim, um olho muito tudo com a boca mais vibrante, é só optar por um batom nude, por um gloss, por um batom mais corzinho de terra, que com certeza vai ficar bem bacana. Na pele, gente, eu não vou aplicar blush, porque como eu usei um batom mais rosa, eu não quis que a pele brigasse, enfim, então eu optei por aplicar bronzer e iluminador. O bronzer que eu vou usar é esse aqui da Eudora, que eu tô apaixonada. Vocês já devem estar cansados de me ver usar ele. Eu já fiz um leve contorno com ele, mas eu vou aplicar nas maçãs também, como se fosse um blush. Pego com um pincelzinho normal de blush e aplico ele. Eu aplico ele em bastante quantidade, porque eu quero que ele fique bem marcadinho. E por cima, pra dar um toque mais especial, pra deixar a maquiagem ainda mais brilhosa, mais iluminada, eu vou utilizar o iluminador da Dylos Pro, que é o 04, que ele é um iluminador douradinho, gente, ó. Mas ele tem pigmentos lilás. E eu achei que super combinou. Eu vou utilizar com um pincelzinho normal, assim, de blush. E esse iluminador é tipo a cara da riqueza. Vou aplicar bem onde termina o iluminador, o bronzer. Aqui na maçã. E vou subir aqui pro Czinho do meu olho. Bom, meus amores, e esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu adorei reproduzir essa maquiagem. Eu achei super fácil de fazer. Eu achei uma técnica bem legal de adaptar ao seu formato de olho. É ótimo pra quem tem olho caído, pra quem tem pálpebra gordinha, porque esse formato mais puxado e com o côncavo um pouquinho mais definido deixa o seu olho maior, dá um destaque. Se seu olho é muito pequenininho, ele dá um certo comprimento pro seu olhar, que fica super bonito. Os produtos que eu utilizei são fáceis de adaptar, mas todos vocês encontram lá na loja Lola Makeup. Link aqui abaixo, cupom de desconto, tudo no box de informações. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado dessa opção de maquiagem. Que reproduzam na casa de vocês. Não deixe de me acompanhar nas redes sociais, que o meu Instagram é @prissimões20 e o meu Facebook é /doce-magia-feminina. No meu canal do YouTube também, sempre tem vídeos novos todas as semanas. Tem quarta e domingo, são 2 vídeos por semana, com conteúdo, com tutorial de maquiagem, com tag, com vlogs, com a minha vida pessoal, enfim, tudo que eu acho bacana de compartilhar com vocês. Mas então é isso, meus amores, espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de clicar no gostei, se inscrever no canal para acompanhar todas as novidades e de compartilhar o vídeo para ajudar na divulgação. Mas então é isso, um super beijo pra todo mundo, muito obrigada pela companhia. Aguardo a visitinha de vocês no blog, no canal, nas redes sociais. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!